Olá, mais um episódio do Marca Pessoal Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. É uma pessoa que eu adoro de paixão, amigo, parceiro, cliente e profissionalmente, deixa eu ver como que eu vou apresentá-lo. Eu vou apresentá-lo como empresário, empreendedor, marqueteiro. Esqueci a palavra. Gambiarreiro, né? Gambiarreiro, gente. Vocês conhecem um gambiarreiro profissional bem-sucedido? Nós vamos falar disso. Vou apresentar para vocês agora, para vocês aprenderem a fazer gambiarra do jeito certo, né? Porque até para uma gambiarra tem que ter estratégia. Tem que ter. Gabriel Costa, Gabriel Mineiro, todo mundo chama ele assim. Exato. Querido, muito obrigada. Super feliz por você estar aqui. Eu falar que agradeço. de growth. Esse é o homem, tá, gente? Para falar de growth aqui com vocês, para falar de crescimento. O Gabriel tá com várias frentes hoje. Tem a frente da GLA, que é totalmente focada em educação, growth, marketing, e a plataforma, o software, que é o Melim, né, Gabriel? Exato. E aí ele vai contar tudo pra gente aqui. Se apresente, meu querido. Antes de tudo, super obrigado, Bianquita. Super feliz de estar aqui. A gente tem que aproveitar esses momentos para conseguir conversar, né? Na verdade, não né? é? Porque estamos enrolados. A gente não consegue encontrar mais. Tem uma hora que a gente tá aqui já batendo papo. Devia ter gravado. Não, bora. Não, mas super obrigado pelo papo. Obrigado, pessoal, pela atenção. Me apresentando muito rápido, eu sou mineiro, eu sou engenheiro de alimentos de formação, mas eu nunca me fiz nada com isso. E muito cedo entrei, né, numa empresa que era bem pequenininha, chamada Resultados Digitais, fiquei lá há muitos anos. E ela foi vendida por 2 bi em 2021 para TOTVS. Depois eu vou para Singu como CMO e sócio lá, fico alguns anos. E aí, mais recentemente, eu criei essas duas empresas, né, o GLA e o Merlin, sendo que o GLA é uma empresa de educação, o Merlin é uma empresa de software, ambas para o mesmo público, né, para profissionais de marketing growth. E junto disso ainda crio o programa do G4 Growth também, que foi inclusive onde a gente se conheceu. Então essa é um pouco de uma forma extremamente resumida aqui, um pouco de quem sou eu. Eu falei, né, que ele é meu cliente e tal, não sei o quê, mas eu esqueci disso. Na verdade, a nossa relação começou ao contrário, né, Gabriel? Eu fui aluna do Gabriel. Exato. Eu tenho uns alunos maravilhosos demais, prodígio, olha aqui. Eu fui aluna do Gabriel. Na verdade, foi o primeiro, né? Foi o primeiro curso que eu foi. fiz. Antes de ser mentor, antes de conhecer todo mundo, foi o primeiro curso que eu fiz do G4, Growth. O santo bateu de cara. Eu falei, caramba, que cara foda, eu tô fazendo tudo errado na minha empresa, cacete. E eu que não sou boba, né, gente? Quando eu vejo uma pessoa muito foda, eu falo, preciso ficar amiga dessa pessoa muito foda. Não sou, a gente volta e fica junto, né? Então isso que importa. Bons contatos. Gabriel, primeira coisa que eu queria que você falasse, porque as pessoas ainda têm muita, às vezes, dúvida, né? Eu acho que as pessoas, o conceito de growth hoje já é muito mais difundido e tal, mas as pessoas ainda têm um pouco de dúvida quando a gente fala desse crescimento. Explica um pouquinho, assim, o conceito de growth. Beleza. Assim, tudo que começa a ficar meio hypado, começa a ter divergência conceitual, né? E aí eu falo que eu gosto de ir na origem ali. Então, quando a gente vai para a criação desse termo lá em 2010, mais ou menos, é muito a defesa de um cara que chama Sean Ellis. Ele falou que, cara, existe especialmente nas empresas de tecnologia, existe uma forma de você pensar e replicar isso no seu dia a dia, né, através de método e tal, onde você consegue encontrar alavancas de crescimento e crescer de forma muito desproporcional ao investimento que você está fazendo, né? Então, quando eu vou explicar Growth, eu falo que é uma metodologia, uma filosofia, um conjunto de ferramentas, táticas e tudo mais, que te ajuda a encontrar o que são essas formas de você crescer de uma forma desproporcional. E aí, muitas vezes, essa forma de crescer está em você ter um canal de aquisição novo, mais eficiente, seja social media, seja ads, seja conteúdo, tanto faz. Isso aqui que nós estamos fazendo, né, por exemplo, um conteúdo em forma de podcast. Como também pode ser criando um produto novo, como pode ser melhorando seu preço, como pode ser retendo mais seus clientes. Então tem muitas formas de você gerar esse crescimento. E aí um bom profissional de growth, o que ele faz ele mapeia o cenário ali e fala, opa, parece que se a gente mexer nesse lugar, ao invés de dar tiro para tudo que é lado, se a gente mexer nesse lugar, a gente ajuda essa empresa
crescer de uma forma desproporcional. Então, de uma forma muito, muito prática e muito resumida, é isso. Obviamente, quando a gente vem com esse discurso, ele é um discurso sexy, né? Porque parece magia. Atraente, né? E não tem magia, né? A prática, ela consiste em... A gente faz boas análises para tentar ver, opa, parece que aqui tem mais oportunidade que aqui. E depois a gente passa a ter uma cultura de teste. Então, olha, parece que tem uma oportunidade aqui. É por isso que a parte do método vem aqui, né? Como que a gente testa se tem essa oportunidade mesmo? E se não tiver, a gente mira. E se tiver, a gente, melhora mais e tal. Então, quando você junta essa mentalidade com um método, assim, falar que é inevitável é muito, muito forte, mas é muito provável de você gerar crescimento uma hora ou outra, sabe? Quando, né, principalmente, abriu minha cabeça, na verdade, para essa filosofia, essas metodologias, óbvio que na imersão, e eu lembro que eu fiquei muito impactada, que foi um momento que eu comecei a pensar de forma mais estratégica nisso, porque, tipo assim, hoje são tantos canais que você pode entrar, tantas frentes, né, para você se divulgar e tal, tipo, redes sociais, podcast, YouTube, não sei o quê, e o mais legal no Growth é exatamente isso, a gente não tem que atirar, né, para todos os lados, porque é saber onde o meu público está, onde o público das pessoas estão. Às vezes o meu público não é um público de Instagram, é um público de Twitter, não é um público de TikTok, é um público de YouTube, e aí você vai no canal certinho. Isso que eu acho mais incrível do Growth. A forma como eu gosto de explicar e deixar isso muito claro é o seguinte: pensa que você bota um alvo longe aqui. E aí você dá um tiro. Provavelmente você vai errar o primeiro, né? Você tem muita experiência, você vai errar. Só que quando você erra e você fala assim, acho que foi muito pra cima e muito pra direita. Aí que você faz? Opa, vou descer um pouquinho pra esquerda. Atira de novo. Nossa, desci demais. O que significa? Quando eu tô mirando no mesmo lugar e com um método, mesmo que eu erre, me ajuda a dar o próximo tiro. Sim. Quando a gente dá tiro pra tudo que é lado, é literalmente isso. Pô, a gente acha que por dar mais tiros ou mais aleatórios tem mais probabilidade de acertar. Você conta com a sorte, né? Isso, conta com a sorte ou simplesmente com, sei lá, talvez se tenha boas ideias mesmo. Só que a graça é que quando você bota um método, mesmo se alguém não for extremamente genial, costuma conseguir, porque é isso, mesmo que eu erre e eu olhando como que, não, foi muito pra cima, muito pra esquerda, e vou de novo, de novo, invariavelmente você começa a descobrir se tem uma oportunidade ali mesmo, sabe? E é um negócio, um efeito psicológico mesmo, assim, da gente... Eu falo que a maior parte das empresas, dos líderes e tal, que eu acabo ajudando, o difícil não é você entender como o YouTube funciona, ou como o Instagram funciona, ou como o Ads funciona. Isso geralmente você vai botar a bunda na cadeira umas horas ali, uma hora ou outra você vai aprender. O difícil é qual que eu escolho, qual que eu testo primeiro, como que eu meço se eu tô chegando perto do alvo, porque quando você tá vendo o alvo é bem fácil, mas e se eu não tô vendo exatamente o alvo? Como que eu descubro se tá indo perto ou não e tal, né? É por isso que essa lógica de método, e aí acho que até uma certa inteligência emocional ali também é importante, porque se você desespera, aí o que você faz? Vai dar tiro pra tudo que é lá de novo. Aí às vezes você tava bem perto já, mas aí você, né, se atrapalha. É isso, né? Um crescimento, é uma construção. E aqui, as pessoas têm que saber que você foi a pessoa que me ensinou um dos métodos que fazem mais sentido na vida. E você vai contar para as pessoas que método é esse, que é o método ACF. Sim, que é o método mais Gente, isso é o método que o mundo precisa aprender a usar. Exato. Esse é eu tenho toda uma historinha, né, que eu conto desse negócio, mas... Tinha que ter aqui o slide, porque é muito bom, então, é muito bom. A história que eu conto é que o negócio da Singu, aí não tava dando certo, aí eu fui estudar as coisas que eu estudei lá do Vale do Silício, e aí não sei o quê, papapá. E aí eu vi que as empresas de crescimento mais acelerado do mundo estavam usando esse método para crescer, o ACF, papapá. E, enfim, eu fico meia hora enrolando, né? Querendo toda aquela. Aí você já acha que vai abrir assim, tipo, um slide com ultra tecnológico, com 1000 contas, que você vai ficar, tipo, 3 dias para aprender. Exato. E aí o ACF, na verdade, é o arroz com feijão, né? É o basicão. E a boa da verdade é que, de novo, assim, quando a gente vê. Eu e o João, a gente tá fazendo umas contas lá
Só no G4 a gente já fez 25 turmas, então foram de 1.000 a 1.200 empresas que passaram lá já. É muita coisa. E assim, para quem não conhece, tem aquela dinâmica da mentoria. Então a gente passa uma empresa por empresa. Então, de fato, só ali a gente já viu 1.000 empresas. Sim. Pelo menos, né? Fora as minhas lá do GLA e tudo mais. E quando você vê os erros comuns, é essa lógica do tiro para tudo que é lado, ou é uma lógica de um deslumbre com as técnicas super avançadas e tecnológicas e sofisticadas e tal. Mas eu até vou dar um exemplo que é muito do seu tema aqui, né? O que adianta você fazer isso tudo se o seu posicionamento não tá claro? Se você não tá falando com o público certo, por exemplo. Exatamente. Então... Gente, é uma aula, tá? Vocês têm que ouvir esse podcast, tipo, anotando, porque conversar com o Gabriel é isso. Tipo assim, você vai anotando. Quando terminar o podcast, a pessoa tem um caderno de 20 insights diferentes. Não, assim, a boa da verdade é que depois de muito se fazer e tal, eu falo que é muito sexy o pulo do gato, o caminho alternativo, o caminho que ninguém tá vendo. E eu falo que o básico é muito sem graça. O básico é muito sem graça. O arroz com feijão, isso, né? Arroz com feijão é o chato, muito sem graça. Mas é o que funciona, no fim das contas. Eu acho que depois que você passa do básico, aí você pode ir sofisticando mais, mas... Então é isso, assim, às vezes você tá super preocupado em fazer uma campanha que faz isso, aí faz um remarketing, aí puxa o podcast, barará, mas você tá tentando falar com todo mundo, ou você tá com uma mensagem que não cola muito bem com exatamente o público que você quer atingir, ou, sei lá, acho que tem muito do basicão aqui, ou você não sabe, quer ver um erro muito comum? As pessoas, elas não sabem, por exemplo, o tipo de cliente que traz mais retorno para elas. Exatamente, não sabe mesmo. As pessoas não sabem quem são os clientes. E aí é isso, eu tenho um tanto de cliente, eu posso vender para um tanto de gente, isso é verdade, a gente pode vender para um tanto de gente, mas na prática, tipo assim... Você não vira referência para ninguém, né? Não só, eu acho que tem um aspecto, vamos botar assim, externo, que é exatamente esse, mas tem um aspecto interno também, que é, por exemplo, todo mundo já vai conhecer esse caso, que é o cara que paga pouco e reclama muito. Exato. Por exemplo. Então, tem aquele cliente que, te dá pouca grana, demanda muito do suporte, sai falando mal e deixa uma mixaria. E tem um outro que deixa 8, 10, 15 vezes mais dinheiro, te dá às vezes o dobro de trabalho do que o outro, mas proporcionalmente com grana é maravilhoso, então tem uma margem melhor, né? Claro. E aí você, o que você faz? Você tenta trazer todo mundo. Às vezes esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso de trazer, só que ele traz 10 vezes mais dinheiro. Exato. E, Gabriel, nisso que você falou, tem um ponto que eu sempre falo para os meus clientes, que eu viro e falo assim, gente, eu sei que quando o cliente está na sua frente, qualquer cliente que seja, é sedutor o dinheiro, é sedutor o que você pode captar ali dele. Mas a arte de falar não é que vai te levar para outro patamar. Porque é exatamente isso. Não adianta você ter um produto ou um serviço e querer atender todo mundo. Eu falo que assim, eu consigo dividir o mercado inteiro em 2 só. Para mim só existem 2 tipos de cliente, Gabriel, mais nada. É o cliente de preço. Para o cliente de preço, meu amor, você pode trazer Jesus Cristo para fazer propaganda para você que não adianta. Ele quer preço, né? E normalmente esse cliente de preço, ele é de preço, mas ele cobra valor agregado. Ele exige bastante, mas exato. Quer pagar, né? E a outra parcela são os clientes de valor agregado. E esse cliente não é que ele está rasgando dinheiro, que ele não se importa com o dinheiro dele. Mas ele não vê preço, ele vê valor. Tudo bem, eu te pago isso porque eu sei que vale a pena. Eu sei o que você vai me entregar. É isso. Então, às vezes, falar feijão, não, né? É muito difícil. É que muitas vezes o falar não só é difícil porque você não sabe quanto de grana esse cara deixa e quanto o outro deixa. Falta de análise, né? De análise, bom, você sabe, né? Esse é o ponto que eu sou chato mesmo, assim. Muito número, muita profundidade e tal, porque eu falo que tem decisão que ela é difícil de tomar porque você não tem as informações. Total. Se você tivesse, seria moleza. Tem um caso, não vou falar o nome da empresa, lógico, mas empresa de software lá de BH, e ela focava muito em trazer um determinado tipo de cliente. E, assim, resumindo, né, para simplificar, esse tipo de cliente que era o principal deles, para cada real que eles investiam, voltava R$ 2,50. O que é bom, é bom. É um bom ROI.
Só que quando a gente foi fazer as análises lá, a gente viu que tinha um outro grupo de clientes que pagava um pouco mais por mês e ficava muito mais tempo. Então, essa composição, para cada real que eles investiam, voltava R$ 22. Caramba, E aí, E as pessoas não têm não, dados. então, e assim, mas depois, tipo, essa decisão ela é difícil de tomar até você ver isso. Quando você Exato. vê isso, você fala, opa, tem de fato uma oportunidade muito clara na mesa. Então, eu não culpo, assim, as pessoas que ainda têm a dificuldade de dizer não por causa dessa pouca consciência analítica, Sim, vamos sim. dizer assim. Quando você começa a ter essa postura de entender o que está acontecendo, e aí o negócio da alavanca é isso, pô, os caras acabaram de descobrir uma alavanca, né, uma oportunidade aqui e tal. Aí a decisão não é tão complicada assim, sabe? Lógico, porque aí não é mais achismo. Exato. Entendeu? Você está analisando dados. Então, tipo assim, esse grupo me dá isso, esse grupo me dá isso. Exato. Pronto. E aí o problema que eu vejo das empresas é exatamente porque não tem esses dados. E aí outra coisa também que eu vejo muito de erro das pessoas, a gente começou a falar de posicionamento. É muito engraçado. Tem gente que, assim, o que você estava falando dessa construção, né? Da gente entender exatamente a escolha do canal, a voz de mercado que a gente vai usar. É muito diferente, né, Gabriel? Tipo assim, vamos lá. Construir uma comunicação para um grupo de mulheres de 30 anos é completamente diferente de construir uma comunicação para um grupo de mulheres de 50. Por quê? A experiência é outra, a expectativa é outra, a necessidade, tudo muda. A linguagem, os exemplos. Tudo, né? O que você vai atrair na pessoa, ali, né? Exato. E aí eu vejo as pessoas errando exatamente nisso, nesses canais. É engraçado que aí às vezes chega uma pessoa, né, para conversar, querendo ali fazer o projeto de imagem, desenvolvimento, e aí é uma pessoa que, ok, é bem-sucedida, mas quer crescer, não tá nas redes sociais, nunca fez nada, aí vira para mim e fala assim, eu não queria esperar tanto e tal, não sei o quê. E se a gente já pegar um puta de um PR e tal, e aí a gente vê, sei lá, de pôr uma reportagem minha na Exame, na Forbes, não sei o quê, PPP. Aí eu paro com toda a minha doçura, olho para o cidadão e falo, ideia maravilhosa, perfeito, a pessoa vai te ver lá no Exame, vai ler aquilo e vai falar, nossa, que legal, bacana esse cara, bacana a história dele, peraí, deixa eu pesquisar ele aqui. E não achou nada? Nada. Aí eu falo, tá, e vai achar seu Instagram aqui com 4 fotos mal tiradas, feias, e vai falar assim, nossa, é isso? Então é aquela coisa que às vezes as pessoas querem dar um tiro de canhão para matar uma mosquinha, né? E aí você dá um tiro no pé porque você vai queimando o seu nome, reputação nos canais errados, sem ir construindo isso. Ou simplesmente talvez você simplesmente nem... Você até não queima, vamos botar assim, mas você não aproveita o que poderia aproveitar. Talvez aí você vai ganhar uma certa indiferença das pessoas, o que é terrível. Você vai ganhar indiferença, mas eu acho que ainda é um pouco de queimar, assim, sabe por quê? Porque, vamos lá, a partir do momento que eu conheço uma pessoa e ganho indiferença, às vezes se eu ver ela em outro momento, em outro lugar, eu já vou falar assim, é aquele cara das 4 fotos horrorosas lá no sim. Instagram. É lógico, né? A gente foi no extremo do cara não ter nada, né? Então eu concordo, nesse caso eu concordo plenamente. E aí é isso, é a escolha, a estratégia errada de você querer já ir lá no final, né? Tipo assim, não, vamos pegar um puta de um veículo de comunicação e tal, já vamos para lá. Não, tem que ir entendendo mesmo. Tem que começar, sei lá, que seja começar uma vida digital, rede social, que for para ir entendendo o público, sabendo onde, né, tem interesse e tal, e você vai construindo. Boa. E aí, conta pra gente do software. Do Merlin. E como você criou e como você usou o seu posicionamento para isso, que isso é fantástico. Esse é um caso que eu particularmente fico orgulhoso, porque assim, eu sou, né, engenheiro de formação, e aí os engenheiros eles tendem a ter um certo jeito ortodoxo ali de fazer algumas coisas. E eu acho que eu consegui ter um bom equilíbrio, né, dado também histórico, profissional e tal. Como que nasce o Merlin, né? O Merlin ele é uma ferramenta, né, um software que te ajuda a criar quiz, bot, calculadora, formulário, tudo isso para você gerar uma experiência melhor ali para o seu usuário. Então, por exemplo, alguém chega no seu site lá
Ao invés de, tipo assim, quero entrar em contato, e aí tem 200 mil pessoas completamente aleatórias, ao invés de simplesmente chegar no WhatsApp, vem o Merlin antes e começa a fazer algumas perguntas. Se é isso, se é aquilo, se tem interesse nisso, aquilo. Então, por exemplo, você tem interesse no posicionamento de imagem ou na imersão? Opa, imersão. Na consultoria ou na imersão? Na imersão. Você é assim, assim, assado. Eu sou assim. Putz, talvez eu não queira vender para esse tipo de pessoa, né, por alguma característica. Você já faz um filtro ali no lead, todas né? Todas essas condicionais ali do botzinho, você constrói muito facinho e tal. E aí tem casos tão simples quanto esse. Então, por exemplo, pode ir lá pro seu CRM ou pro WhatsApp só os leads que estão ultra quentes para você, ou que tem um fit muito bom. Os outros você vai mostrar, aparece um videozinho seu explicando, olha, talvez esse produto não é ideal para você, mas eu tenho um curso aqui que pode te ajudar, pá. Então, toda essa inteligência, essa condicional, você cria lá, arrasta umas caixinhas e tal. É bem fácil de fazer. É isso que o Merlin faz. E ele faz muito mais coisas, mas grosso modo é isso. Você cria uma conversa de uma forma muito fácil e tal. Mas ele nasce porque eu já tinha o GLA, que é essa empresa de educação em Marketing Growth, e eu já tinha uma comunidade muito grande, ainda tenho, né? Uma comunidade muito grande de profissionais de Marketing Growth. E aí o que aconteceu? A gente viu que tinha uma demanda por um tipo de solução parecida para ajudar essas pessoas no dia a dia. E eu já fiz produto antes, o meu atual CTO, o meu sócio, ele tinha acabado de sair de uma outra empresa, então o timing meio que bateu, o santo bateu ali. E a gente decidiu criar esse negócio. Fez um MVP, né, uma versãozinha de teste, e eu usei a minha comunidade para ser meu piloto ali. Então eu falo que isso é uma vantagem justa, né? Eu tinha uma audiência já que eu quero construir em cima. Coloquei o softwarezinho na mão deles e eu fui vendo assim, quem são as pessoas que mais usam, né? Então a história dos melhores ali, não era cliente porque eu não pagava, mas meus melhores usuários, e como que ele está usando. E aí eu fui ver que os melhores não tinham padrão de uso. Tipo assim, tinha um que usava para qualificar o lead, tinha outro que usava para, sei lá, para fazer um onboarding no software, enfim, vários casos de uso diferentes. E aquele negócio, foi me tirando sério. Eu falei, cara tem que ter um padrão. E aí depois, né, a gente entrevista todas as pessoas e tal, a gente entendeu que tinha um padrão. O padrão era, todos eram profissionais de marketing, de growth e tal, e que a forma como eles estavam usando era muito diferente, mas o motivo era o mesmo, que era, eles não queriam depender do desenvolvedor, né, no time da empresa, para criar uma ferramenta, eles queriam criar sozinhos. E aí a gente sacou, então, que... Dependendo de cada demanda, eles queriam ir lá e fazer sozinho, né? Fazer. Então, importava menos o que era, importava o porquê que era. E o porquê era exatamente que eles tinham uma característica em comum, que eu falo que é o gambiarreiro, né? Por isso que a gente já começou falando disso. Então, é o gambiarreiro um profissional de marketing growth, gambiarreiro que não quer depender do time de desenvolvimento, do programador, para fazer suas coisas do dia a dia, seus testes, porque parte da lógica de growth é velocidade, autonomia e tal, né? E aí, teste, né? Muito teste, e para isso você precisa ter autonomia. Porque às vezes, tipo assim, você quer fazer uma coisa, aí até passar por um time de tecnologia, desenvolver, você já perdeu o time, né? Ou às vezes os projetos são muito grandes e tem que ser mais rapidinho e tal, né? Então o que a gente fez? Quando botou o software na mão de várias pessoas, viu que estava mais usando e viu que tinha esse padrão. E quando a gente viu isso, desde o início a gente se portou muito com marca e posicionamento, porque primeiro chama Merlin, porque a ideia é de mágica mesmo, de ser transformador e tal. Até a nossa marca tem um chatzinho com um Merlinho no meio, e aí tem o i, em vez de ser uma bolotinha, uma estrelinha, porque é uma varinha de condão, enfim, cheio das frescuras assim. E... Toda essa construção isso mesmo, né? De marca, construção de marca. E é muito legal, tá, gente? Porque fica lá assim, mágica número 1. Eu achei muito legal a comunicação. Toda a temática é isso. E aí, por exemplo, a gente é roxo. A cor do Merlin é roxa, que é porque, cara, todo software, assim, a maioria dos softwares são muito quadrados, muito igualzinho, né? Muito padronizado. A gente falou, não, porra nenhuma,
vamos ser bem, bem diferentes também. E o roxo é uma cor sensual. O roxo, ele traz essa sensualidade. Tipo, porque o que acontece? O roxo, na verdade, é a mistura de duas cores primárias, né? O vermelho, então o vermelho é uma cor quente, o vermelho é a cor da sensualidade. E geralmente é muito relacionada à mulher. E o azul também é uma cor primária que é relacionada ao homem. Então, o roxo, a mistura dos dois traz essa sensualidade mais poderosa. Eu confesso que eu não sabia é uma disso, sensualidade mais poderosa, entendeu? Gostei, a gente não tinha tanta consciência, mas claramente foi pensado desde o início também. E aí, quando a gente entende esse negócio, a gente começa a... Eu falei assim, cara, então essa ferramenta é a ferramenta para os gambiarreiros. Adorei isso, gente. Ferramenta para os gambiarreiros. Isso. Mas você devia falar gambiarreiro profissional. Não, então, aí eu vou chegar. Quando eu falei esse negócio, algumas pessoas falaram, não, cara, gambiarreiro é muito pejorativo. Aí eu falei, é pejorativo para quem não é gambiarreiro. Porque para quem faz, tem orgulho das gambiarras que faz, entendeu? E eu tenho que, de novo... É quase um inventor. Então, e eu tenho que comunicar com quem? Cara, com quem eu quero atrair. Exatamente, então, que é o gambiarreiro. Exato. Só não chamavam ele assim, Exato. né? E aí sim a gente começa a criar uma série de assets ali, tudo para construir essa marca e todo o universo em volta. É que não trouxe aqui, se soubesse tinha trazido. Mas a gente tem um Merlin de pelúcia. Eu quero um Merlin de pelúcia. Então, é que a gente não tem extra, mas depois, quando eu trouxer mais, eu dou um jeito de dar. Mas a gente tem os Merlin de pelúcia, tem um pequenininho, tem um desse tamanho. Eu quero gigante, grande. Tá bom. Aí a gente começou, aí tem um tanto de adesivo. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, não sei se a câmera vai pegar aqui, ó. A gente tem o adesivo aqui, aí sim, do gambiarreiro profissional, porque a gente começa a usar nos eventos. Então, agora, os eventos o que a gente participa? A gente é roxo, tem uns Merlin de pelúcia, aí tem a comunidade, e aí começa a ficar tudo, sabe, tudo muito coerente ali. E, por fim, a gente usa vamos botar assim, essa influência minha no meu mundinho ali, pra que eu falei assim, cara, não é, assim, vamos botar assim, a minha influência não é o que vai fazer a gente chegar em, sei lá, 10, 50 mil clientes. Mas é o que vai chegar nos 100 primeiros, nos 500 primeiros. Então a gente falou, a gente precisa capitalizar esse negócio. E aí, por exemplo, eu sou convidado para dar palestra em evento. Eu falo, beleza, mas tem que botar um stand do Merlin aí. E aí um dos eventos, inclusive, que eu fui ano passado, que aí eu chutei o balde completamente, eu tava de... Ai, meu Deus do céu, ele vai contar como que ele... Não, vou contar. Eu tava com um casaco azul, assim, dando palestra de casaco azul. E aí, parte do conteúdo, falando do Merlin e tal, e aí eu falava que a gente usava muitos eventos para fazer jabá. E aí eu falei, a palestra inteira eu tô vendendo Merlin, mas na verdade eu tô te dando conteúdo, mas eu tenho um jabá aqui. Eu falei, e o jabá precisa ser muito sutil. Porque se o jabá for descarado, não funciona. E enquanto eu tô falando isso, eu abro o casaco e tiro. Aí eu tô com a camisa roxa. Aí eu puxo embaixo, eu tô com um chapéu de mago. E aí eu tiro do bolso o Merlinho de pelúcia. Então, aí foi essa junção. Um jabá super discreto, sutil. Tá, gente? E aí na hora, tira foto, é figurinha, não sei o quê. Então, essa junção da personalidade minha, de ser mais de boa, com essa marca, né, começa a gerar um efeito muito bom que é dar personalidade para a marca mesmo, né? Então, daqui a pouco ela vai ter uma vida própria que independe de mim, mas a gente tentou o tempo inteiro assim, capitalizar a minha comunidade com o meu nome, com uma marca legal, com uma temática muito clara. Então não tem como lembrar de gambiarreiro sem lembrar da gente. Ainda tem, né? Mas já não. E aí a gente aí tem vários planos de criar uma comunidade gambiarreiro, enfim. Aí começa a ter toda uma narrativa. A gente cria o Gambicast, que é o podcast de gambiarra, que todo episódio é uma gambiarra diferente. E quem manda é a comunidade. Então é um negócio muito... De novo, não sou eu ensinando as minhas gambiarras, sou eu lendo a gambiarra dos outros. Então tudo isso é criando... De novo, um posicionamento, uma mensagem. Gente, gostei, Gambicast. Uma identidade própria, né? Então, é isso. Eu acho que o Merlin a gente conseguiu, desde o início, foi muito deliberado o
os esforços que a gente estava fazendo e por quê, sabe? Ó, e o mais legal é porque, assim, você usa posicionamento da forma mais inteligente possível, Gabriel. Eu explico para as pessoas também, para tentar explicar de um jeito bem simples, o seguinte: posicionamento não é fim. Posicionamento é meio, né? Você não faz um trabalho, você não usa estratégias, você não desenvolve uma marca pessoal para se posicionar. Não, posicionamento é meio. Você vai se posicionar para algo, né? Então, é exatamente isso. Você falou assim, eu concordo com você. Seu posicionamento agora pode não trazer os 50 mil clientes que você quer. Mas quando a gente está começando um business, o mercado ainda não sabe exatamente o que é aquilo. Você está contando que é legal. O que esperar daquilo ali, né? Entendeu? Então, assim, é isso. Vem os 100 primeiros, 200 e tal. Por quê? Não é porque está confiando propriamente no produto, mas no Gabriel. Tanto é que no início, é bem engraçado isso mesmo, porque no início a galera fala assim, a ferramenta do mineiro. Tipo assim, nem fala o nome da ferramenta, hoje né? Tá começando a ser um negócio legal, assim, mas de novo, né? Tração, a gente tem alguns milhares de usuários e tal, mas é isso mesmo. E aí um ponto, antes que eu me esqueça, que foi muito interessante, porque essa persona que eu falei, né? O gambiarreiro, profissional de marketing growth, gambiarreiro que não quer depender de desenvolvedor para fazer seus testes, blá, blá, blá. Isso veio surgindo ao longo do tempo, mas foi nessa palestra aí do Jabá e tudo mais, uma anterior, sei lá, que eu institucionalizei, que eu de fato contei pro mundo. Isso era um papo muito mais interno nosso do que qualquer outra coisa. E aí, o mais bizarro foi que quando eu boto esse slide, teve muita marcação no Instagram, e aí eu lendo lá, tá assim, porra, o mineiro me conhece melhor que a minha mãe, não sei o quê, a galera, nossa, sou eu. Então, de fato, foi assim, pô, velho, acertamos. Foi nessa hora, assim. Até então, tinha muito essa ótica mais do teste, né? Sim. Deixa eu ir botando o pé na água aqui. Tanto é que o nosso site, agora que ele vai mudar para incluir esse posicionamento. Porque a gente não tinha ainda... Né? A gente tá botando o pé na água. Então eu não ia institucionalizar um negócio novo que eu não faço ideia. Talvez, de fato, todo mundo achasse pejorativo e achasse uma merda. Mas você lembra quando você estava colocando no papel e tal, que você me mandou tipo um form para eu ver? E eu falei, cara, que negócio mais feio visualmente. Mas isso foi de outra coisa. Aí eu sei, Bianca, é um teste, é um MVP. Não dá para ser um MVP fofinho, bonitinho, sofisticado. Não, é um MVP. Que o quê? Que é exatamente isso. Você não queria perder tempo. Você criou só a ferramenta, colocou para rodar, né? E foi. E é mais assim, de novo, não é sobre não ser importante, é só sobre o que é mais importante primeiro. Não, exato. E aí, é isso. Porque, então, não era uma coisa para o mercado. Você estava fazendo o seu teste, né? Isso, e vendo como que a mensagem estava chegando, o que a pessoa absorvia daquilo ali, parará. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar hoje, e que acho que eu nunca te falei disso, que é um cara, um investidor que chama Edson Rigonati. Ele fala muito disso, eu gosto muito dessa expressão. Ele fala do burning hair problem, que na prática é o seguinte: se o seu cabelo estiver pegando fogo, é tão desesperador, é tão latente, que eu posso apagar na vassourada que você vai me agradecer. Não vou nem sentir a dor da vassourada. Exatamente. Então, o que é essa mensagem? Se de fato eu estou resolvendo uma dor muito latente da pessoa, a minha solução pode estar aquém visualmente, pode estar aquém de usabilidade, barará. Não que ela vá ficar assim o resto da vida, porque eu não quero vassourar os outros o resto da vida. Né? Só que é só pra gente não confundir. Primeiro eu preciso falar assim, nossa, resolvi. Inclusive, você me agradeceria por eu ter apagado. Você cheio de hematoma amanhã. Toda roxa, falar, Gabriel, obrigada. Exato. Esse é o primeiro passo. Aí, óbvio, pra você vender mais caro, pra você... Mas, assim, é muito sobre... Você começa a agregar valor, né? Que problema eu tô resolvendo de quem? Essa é a grande filosofia por trás do negócio. Então, pô, eu nem sei se eu tô resolvendo o problema de alguém ainda. Vale a pena eu realmente gastar muita energia? Não vale. Aí eu falei assim, nossa, parece que tá legal. Aí eu vou... Aí você vai colocar. Exato. Olha que legal, eu estava falando isso ontem com uma cliente. Essa cliente, ela tá comigo há 2 anos e meio.
né? E a gente foi construindo esse posicionamento dela e tá muito lindo o projeto, porque todas as metas dentro dos prazos que a gente colocou, ela tá cumprindo e tá alcançando, e maravilhoso. E aí ela chamou tanto a atenção do mercado que outros pares vieram procurar ela para pedir mentoria. E aí, só que não era uma coisa que estava no nosso projeto, mas mais para frente, sabe? Só que assim, ela já está chamando tanta atenção que está tendo essa demanda. Aí eu virei para ela e falei assim, bom, não estava no projeto agora, mas já que é uma demanda, vamos usar como de MVP. Então, entende a dor dessa pessoa. Aí ela conversou com a pessoa e tal, não sei o que, entendeu a dor. Eu sentei com ela, fiz bonitinho lá o cronograma, bonitinho assim no Word, né? Um cronograma e tal, não sei o que, precifiquei. E aí, ela na hora de mandar, ela tá assim, mas aqui é o meu MVP, eu vou cobrar tudo isso? Eu tô assim, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem noção do tamanho do problema que você tá resolvendo dessa pessoa? Sim, Sabe, ela, Bibi, mas eu ainda não faço isso, eu não ensino e tal. Eu tô assim, ele te procurou, ele tá vendo o seu posicionamento e você vai resolver uma puta de uma dor para ele. Exatamente. Você não vai mexer nisso. Se ele não pagar isso, sinto muito, nem tava no nosso plano agora. Não tem nada a perder na página. Ela falou que ele não questionou, falou assim, podemos começar a semana que vem? Aí ela retornou, você acredita que ele falou que ok, que pode começar a semana que vem? Cara, óbvio que eu acredito. Tá sentindo a dor, né? Exato, então é isso. Eu tô assim, caramba, lógico, por mais que você não faça, que ele vai ser o seu primeiro, ele sabe que é o primeiro, mas, poxa, você vai resolver uma dor muito grande dele. Só que isso, por que as pessoas, às vezes, não têm essa segurança de fazer isso? Ela só fez porque eu dei um berro. Falei, vai fazer sim, é isso. Aí ela fez. Mas as pessoas não têm, às vezes, essa segurança exatamente porque não trabalham isso. A questão de se posicionar e conseguir mostrar para as pessoas o valor e que pode resolver aquele problema. Ultimamente eu comecei a escrever umas newsletters meio filosóficas aí, né? Que inclusive estão incríveis. Obrigado. Porque eu, sou assinante, né, não, gente? Cara, óbvio. O pior é que eu simplesmente comecei a escrever porque deu vontade e é uma repercussão bizarra. E uma das coisas lá que eu falo, eu acho que é a terceira, que eu falo que é, ou a segunda ou terceira, sei lá, que é a Skol, McDonald's e você. É o nome da newsletter, né? Essa eu não li. Eu falo, então, eu acho que é a terceira, eu acho que é a segunda ou terceira, sei lá. Mas eu falo exatamente que a diferença dessas empresas... Fala de novo McDonald's. A Skol e você. McDonald's e eu. Eu falo que o McDonald's não tem o melhor hambúrguer e a Skol não tem a melhor cerveja. Só que eles ganham muito dinheiro. E aí eu falo que ganha o jogo quem vende melhor. Exato. Obviamente, se você tem um bom produto e ainda sabe se vender, meu filho... Aí o céu é o limite para você. Só que parte, eu acho que dessa história da segurança também, e é por isso que, direto, certamente você conhece milhares de pessoas assim, que é... nossa, fulano... Eu faço um trabalho tão bom quanto o dele, ou até melhor, mas ele cobra o dobro. E aí eu falo que é injusto você criticar, vamos botar entre aspas, porque talvez você tenha mais habilidades técnicas, mas ela tem mais coragem que você. Exato. E coragem é mais raro que habilidade do que habilidade técnica. E o capitalismo premia coisas mais raras do que... Total. Então, é isso. Se a pessoa ela ficasse com medo de botar o preço lá, ela ia estar exatamente no mesmo grupo que a grande maioria. Que só tem habilidade técnica, mas não tem coragem para ir, né? Exatamente. Então, quando você se vende, né, e aí você trabalha para isso, então repara que no caso dela, né, o trabalho que ela vem fazendo com você não é um trabalho dela ser uma profissional melhor. Não mudou nada. Não mudou nada. Até o que muda a capacidade técnica dela não mudou nada. O que muda é exatamente a percepção. E essa percepção vem de uma série de esforços e tal. E esses esforços requerem coragem. E coragem é rara. E coisas raras são caras. São caras. Gente, eu amei. A gente vai usar isso, tá, Lara? Anota aí. Gostei. Aí você bota assim, assinado mineiro. A gente dá os créditos, mas a gente vai usar isso. Pode usar à vontade. Coragem é raro e coisas raras são caras. Anotou? Vai ficar gravado. Tá no meu newsletter também. Vai ficar gravado. Aqui, na primeira turma da imersão,
primeira, ano passado, né? A gente está na 8ª agora. Na primeira turma da imersão tinha uma vascular. E ela virou para mim e falou exatamente isso. Ela virou e falou assim, ai, Bi, mas assim, às vezes eu fico muito frustrada porque o fulaninho de tal, ele se formou comigo, ele fez residência comigo, eu sei da técnica dele, eu sei o que ele entrega, eu sei que eu entrego 1000 vezes melhor, mas tipo, ele tá lá bombando e tal, ppp, fazendo isso no Instagram, tal. Aí eu parei, olhei para ela e falei, tô assim, meu amor, olha só. Se você está me falando que você entrega um resultado melhor que ele, eu vou acreditar em você, porque você está me falando. Mas parece que ele é mais esperto que você. Porque é isso. Você pode ser melhor tecnicamente, mas parece que ele é mais esperto que você, que é exatamente isso. Não adianta ser bom e não deixar isso muito claro para o mercado. Tem que parecer bom. Tem que parecer bom. Esse é o ponto. E eu sei que acho que essa história das newsletters aí acabou incomodando muita gente, mas incomodando num bom sentido, exatamente porque é muito mais fácil você atribuir a responsabilidade do outro, né? Total. Outro. Não, porque o fulano Exato. Faz isso, fulano faz aquilo, o fulano é tão bom. Ah, mas fulano não sei o quê, mas fulano não sei o quê. Aí é por isso que eu falo assim, olha, você até, de novo, pode ser bom tecnicamente, pipipi, popopó. Mas não é só isso que conta nesse jogo. Tem coisa aqui no jogo, talvez esse cara assim, mas a composição dele, né, entre técnica, vendas e tal, gera uma percepção muito melhor. E se gera uma percepção muito melhor, ele vai cobrar mais caro. E se não tá cobrando, ele é bobo. Né? Mas aparentemente não é o caso. Então, E assim, e é aquela coisa, né, Gabriel? Não tem jeito. Você se posiciona, né? Você atrai as pessoas, mas para você reter, de fato, você tem que entregar o resultado. Exato. Só que assim, às vezes, se uma pessoa não entrega um resultado tão bom, mas ela é muito foda de captar, tudo bem, pode chegar em um momento, né, que isso vai virando, as pessoas vão entendendo que é muito só uma marca foda, um posicionamento foda, mas que ele não é tão bom, e com o tempo ele pode cair, beleza. Mas até isso acontecer, ele já roubou o mercado de todo mundo. Então vira uma briga que, tipo assim, não faz sentido. A pessoa boa não deixar claro para o mercado o quão boa ela é. Eu acho que o buraco é mais embaixo ainda, por um motivo. Porque eu concordo, quando você vai para os extremos, ou seja, se a pessoa ela é um estelionatário completo, um incompetente completo e tudo mais, ok. Ou se ela dá golpe, ou se ela não entrega nada, beleza. Talvez ela realmente caia num descrédito X ali. Com o passar do tempo, né? Só que o que acontece, por que não acontece isso desse jeito? Porque como que você avalia uma cirurgia cardiovascular? Você não tem essa capacidade. Então ou se deu uma merda enorme... Ou morri, ou uma complicação bizarra, ou um tratamento ruim e tal. Mas se essa pessoa tipo assim, ela não é péssima, ela é ok. Tá na média ali do conhecimento técnico, né? Não vai te matar. Isso, não é péssimo, não te trata mal, tipo assim, nossa, fura, consulta, não faz nada disso. Só talvez não é o suprassumo da habilidade técnica ali. Quando você sai dessa zona de incompetência completa, vamos botar assim, e entra numa zona de uma normalidade, cara, o ponto é, resolveu o meu problema? Então, o cara parece foda. Cobrou como um cara foda. E resolveu o problema? Pronto. É foda. Mas é isso. Então, e é difícil. Então, por isso que eu não acho que a grande maioria das soluções que se vendem bem, vão cair algum dia. Porque mas esse exemplo eu dei de extremo mesmo, isso, entendeu? Então, da pessoa, realmente criar um personagem. É que eu falo isso porque pode ser muito cômodo para também essa pessoa da não coragem, vamos botar assim, tecnicamente boa, não corajosa, dela falar assim, não, então uma hora ou outra esse cara vai ser desmascarado. Cara, vai se for estiver na zona de incompetência. Mas você ancorar o seu sucesso no fracasso do outro, isso. Aí não, mas é por isso que é uma sessão de coisa ruim, né? Mas então por isso que eu falo, e eu tô só tirando uma ilusão da cabeça dela, porque se essa pessoa não tá naquele nível de incompetência completa, não vai cair. Não vai cair. Pelo contrário, você só vai ficar mais frustrado. Então, eu assim, e eu tenho muita preguiça de social media, por exemplo, mas muita preguiça. Você já me encheu o saco de usar várias vezes.
Já mesmo. Eu gosto de outras coisas, eu me esforço na medida do possível ali, e cada vez me esforçando mais, mas é isso, assim, a gente tem que entender que precisa parecer. Não basta ser, tem que parecer mesmo. E aí, hoje o que eu faço é assim, tem lugares que eu me sinto mais confortáveis e tal, ou menos confortáveis, e aí eu boto mais. Então, eu tenho uma porrada de podcast, escrevo pra caramba e tal. Então tem várias outras formas ali, mas ainda vou devagar e sempre. Mas, eu encho o saco dele mesmo, tá? Encho. E por que eu encho o saco dele? Porque, assim, eu sempre te falo isso. Você tem uma forma de falar e uma forma de explicar coisas complexas de um jeito fácil que ajuda as pessoas. Tipo assim, tem vários pontos. Sabe, o jeito que você fala, o jeito que você explica, tipo assim, às vezes um negócio ali todo complexo, você explica de uma forma simples. Então eu sempre falo pra ele, cara, grava, inferno, pega o celular e grava, fala mais, para de escrever e fala, você fala fácil. Eu falo em vídeos. Minha preguiça é social media. É rede social. Mas assim, ao mesmo tempo, a minha última newsletter foi o poder de fazer coisa chata. Aí, ó. Que é isso. Não, mas você, né, eu tenho que ser justa também. Você tá em uma... Você tá do seu jeito, sem gostar muito, mas você tá colocando a cara. Baixa a cabeça. Mas assim, de vídeo, de podcast, isso aí já tem uma porrada de coisa. Mas de fato ali o Instagram, porque pra mim a parada é todo dia, entendeu? Puta, às vezes eu vou pro estúdio e eu gravo uma porrada de coisa. Aí beleza. Tipo, não tem problema em gravar, em aparecer. Pra mim é realmente a chatice de fazer isso diariamente, parará. E na rede social tem que ser essa coisa. Então, é porque a rede social premia o vício, de modo geral. Então, se você gera vício, né, tal, você, o Instagram, ou qualquer outra rede social, entende que você, opa, esse aqui é top. Esse eu entrego. E aí eu tenho muita preguiça. E eu não vou mentir, eu tenho muita preguiça mesmo. Mas, de novo, ao mesmo tempo, eu não fico chorando as pitangas, porque é injusto que o fulano, barará, não, porque eu entendo o lado que ele tá fazendo. E nem é medo, né? Porque eu gravo um tanto de coisa. Então realmente é uma preguiça mesmo do negócio. Aí tem uns comentários meio idiota. Ai, meu tempo é muito caro pra ficar perdendo umas Não, coisas. e às vezes são uns comentários que você fala, não, eu não vou responder, eu não vou gastar meu tempo. Só que às vezes é tão idiota, que você fala, não, essa pessoa precisa ser respondida. Tem que falar com essa pessoa. Sei lá. É porque você não é ariano, né, amor? Por isso que você faz só... Deve ser entendeu? isso mesmo. Mas assim, a boa da verdade, agora eu falei meu tempo é valioso, mas mais que ele é valioso, assim, eu tenho muito ciúme do meu tempo. Isso é um negócio que eu aprendi com uma outra pessoa. Que é, uma vez que é um ativo tão finito e o nosso trabalho ele é muito intelectual... Ciúmes do meu tempo, gostei disso. Então você tem que ser muito diligente com as coisas, assim. E, por exemplo... certamente já passou por isso, e talvez as pessoas estejam aqui também. Tem situações que elas conseguem drenar uma energia muito grande. Que eu acho que é o pior. Eu acho que é a energia, né? Então, é que aí eu vou juntar os dois mundos. Então, pensa o seguinte. Pensa que eu já tenho... tipo assim, eu tenho que fazer boas escolhas de uso do tempo. E aí, não me falta trabalho, não me falta coisa pra fazer, beleza. E aí tem uma determinada coisa aqui que você sabe que invariavelmente vai drenar sua energia. Então, a minha preguiça é nisso, entendeu? Apesar de eu falar isso tudo, muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes é legal pra caramba e tal, e show de bola. Mas a minha preguiça vem daí, assim, de falar assim, ai, velho, eu já não tenho muito tempo, aí eu vou lá, aí eu vou fazer, aí eu vou ter que lidar com esse tipo de coisa ainda. Puta que pariu. Aí por isso que eu não tenho problema com o vídeo que eu gravo. Pra você ter ideia, eu não assisto nada que eu faço. Eu acho que fica... Nossa, eu tenho muita preguiça mesmo. Aí eu vou lá, eu gravo tudo, aí eu pergunto pro Gustavo, meu videomaker, ficou bom? Ele não ficou bom. Então, nunca mais eu assisto. Nem vai... ok, é isso. Não, posta. se alguém me falar que, menino, tem que ajustar aqui, cara, no próximo dá uma enxugada. Não, ótimo. Não é que eu acho que tá perfeito, não. Eu só não quero nem perder meu tempo assistindo o negócio. Fiz, gravei, falei, ficou bom, ok, vai. Não, esses dias mesmo alguém falou assim, tu trouxe um tema lá no grupo do GLA. Aí eu falei assim, mas eu gravei um negócio. Eu falei, mas não faço ideia se tá no ar já. Aí eu não tava publicado ainda. Falei, gente, eu já gravei sobre esse assunto. Uma hora ou outra... Fiquem de olho que uma hora ou outra vai pro ar. Aqui. Não, aí esse é o lado bom de ter um time bom e confiar neles e tal. Aí eu não faço ideia. Por quê? Aí eu gosto de botar a cabeça nas coisas que vai fazer diferença.
No exato momento, inclusive, a gente trouxe um sócio novo para a empresa, o Rafa, e ele acabou de assumir meu time inteiro. Eu não tenho que... Tipo assim, eu lido com as pessoas no dia a dia, mas eu não tenho que fazer gestão de ninguém mais. Por quê? Para sobrar tempo para eu botar na cabeça nas coisas, não fazer mais diferença, sabe? Então eu sou chato mesmo. Você focar no tático mesmo, né? Ó, então, é porque a gente trabalha numa comissões lá na nossa empresa, né? Então, cada pessoa tem uma missão lá dentro. Daí a minha missão, de forma muito resumida, é eu ser essa pessoa da empresa, o que envolve conteúdo, participação na comunidade, participação de evento, gravar podcast ou qualquer outra coisa. É a pessoa que está se posicionando para o mercado externo. Isso. E novos produtos. Porque uma vez que eu tô em contato com tanta gente e tal, eu começo a entender as dores. Você vai entendendo as dores, né? Então agora mesmo a gente tá desenhando 2 produtos novos, e aí é onde eu tô gastando mais fosfato, aí eu paro, aí eu tenho que conversar com alguém, aí vai conversar com tanta gente e tal. Isso, sinceramente, hoje é o que eu acho que eu faço melhor. E aí, então é isso, eu tô gravando, ou eu tô gravando, ou interagindo, ou dando aula, ou dando palestra, ou dando mentoria, podcast, ou criando um produto novo. É isso aí. E aí, se tudo der certo, daqui a pouco é só isso mesmo. Ainda tem um tanto de chatice que eu tenho que lidar no dia a dia, mas isso aqui é as chatices não vão acabar nunca, você sabe disso. Não vão acabar nunca, mas é que tá. O grande ponto é, se a gente conseguir gastar cada vez menos tempo com as chatices e mais tempo no brilhantismo, e aí o brilhantismo aqui menos no aspecto arrogante da coisa, muito mais no ponto assim, cara, onde que eu entro e eu arregaço e ninguém vai conseguir entregar igual eu. É aí que você tem que botar tempo. É aquela coisa, né? Você tem que analisar tudo que você faz. Se você entender que aquilo que você está fazendo não te gera nenhum valor, ou você está fazendo uma coisa inútil, ou você está fazendo algo que outra pessoa poderia fazer para você. Vou dar um exemplo muito, muito claro, assim, emitir nota fiscal, por exemplo. Você vai falar que não é importante? É a coisa mais importante de todas. Eu faço tudo para ter emissão de nota fiscal. Então, porque isso, às vezes a sensação daqui, tipo, não, eu só vou fazer as coisas importantes. Não. Tem muitas importantes. A diferença é que essa aqui não é onde eu vou brilhar. Então, tem gente para cuidar disso. Porque a emissão da nota fiscal é um processo engessado. Comprou, emite emissão, ok. Não é, né? Não, e precisa ser bem feito, precisa ser na data certa, precisa não pode estar errado. Só que aí é um perfil mais analítico, mais né? processual e tal. Então é isso. Então, eu não acho que as tarefas chatas, elas não sejam importantes. Muito pelo contrário. Se ela é chata, você tem que fazer, provavelmente ela é muito importante. Ela é muito importante. Exatamente. Você tem que fazer, mas você fala, nossa, que saco. Eu queria alguém para fazer pra mim. E aí, cada dia que passa, isso. assim, a gente... Pô, e parece que é do dia pra noite, mas a gente tá em 3 anos de empresa já. Então, até pouco tempo atrás, estava lá, emitindo fazendo... aquele monte de coisa. Caramba, passa muito rápido, 3 anos. É que eu comecei em paralelo, né? Começou muito despretensioso, na verdade, assim, porque eu tava na Singu. Você ainda tava na Singu, né, quando começou. E começou de um jeito que era assim, tinha um tanto de gente que pedia ajuda, aí eu montava umas turmas de mentoria, e geralmente era terça-feira à noite, de 7 a 10 da noite. E aí a gente fazia. Ia fazendo, terminava a turma, fazia mais uma, e nessa eu acho que foram 14 turmas. Agora tá na 15ª exatamente agora. E começa de uma forma muito despretensiosa, e aí, assim, por exemplo, ano retrasado, 2021, eu tava muito cansado, muito, muito cansado mesmo, e aí eu acho que eu fiz 2 turmas que eu fiz em 2021. Então teve turma em 2019 algumas, 2020 teve pra caralho, 2021, sei lá, 2, e aí 2022 mais, e aí 2023 tá na primeira. Mas porque, assim, eu tava muito, muito cansado. Então é isso, aí a gente consegue ir balanceando as coisas, por isso que tem... já são 3 anos, 3 anos, caramba. Então estamos firme e forte. Agora vamos aos próximos 10 aí. Assim, aí eu aposento. Chega, falou. Já deu, obrigada, valeu. Ó, deixa eu contar, eu vou contar hoje no podcast, né, pra gente finalizar aqui. Ainda não tinha falado, mas agora já posso falar. Nada, é oficial, vou te dar isso, porque eu sei que você vai ficar muito feliz. Spoiler total. Eu não sei mesmo não, tá? Não faço a menor ideia. Meu livro
Vai ser lançado no segundo semestre pela editora Gente. E você convidado pro Lógico, né, meu amor? Você vai ser, meu amor, você já vai receber o convite com a roupa que você tem que ir, você não tá entendendo? Nossa, me poupa dessa chatice aí também. Entendeu? Me ajuda. Mais uma economia Já de manda o energia na minha convite vida. e a roupa, o look pra você ir. Obrigado. Então vai ser no segundo semestre, já vai lançar pela editora Gente. Estou muito feliz, muito tem feliz nome? mesmo. Não, ainda não. O nome é o último, né? Eu tenho tipo Por isso a minha pergunta foi exatamente essa, se já tinha O nome é o... Eu tenho tipo 200 ideias, mas eu acho que a galera não tá gostando muito das minhas ideias, não. Tá bom, depois você me manda isso. Animal, estou ansioso. Eu quero. Tô muito feliz. Eu quero versão primeiro lote, autografada. Convite né? da inauguração. Como é que chama? Noite de autógrafo. Isso, da noite de autógrafo. Noite do de coquetel autógrafo. de sei lá o quê. É isso aí, A Muito bom. editora virou e falou assim, mas é porque hoje em dia, né, os autores, os escritores, eles não fazem mais... Você que pensa, minha filha. Eles não fazem mais festa de lançamento, eles não fazem muita questão, é tudo online, lançamento online, não sei o que. Eu virei para ela e falei assim, meu amor, aí, né? se eles fazem isso, eu não sei, mas você não tá entendendo. Vai ser uma noite, eu vou usar um tapete vermelho, não sei o que. Isso aí, o Oscar O da Oscar gestão vai de imagem, perder, você não tá entendendo. Muito bom, adorei. Manda, se já tiver data, depois você me manda lá pra gente. Muito bom, parabéns, estou ansioso aí pra ler. Tô super ansiosa também. Querido, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Bom. Nossa, é passou muito bom. rápido, né? Não, eu tô olhando aqui, eu tô assim, caramba, passa muito rápido. E é sempre gostoso, você sabe disso. Você sabe que eu adoro quando a gente senta, quando a gente fica trocando papo, batendo assim, um café e tal. É muito insight, Gabriel. Você é muito brilhante. Bom. Muito, Obrigado. muito, muito. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu sou sua fã. É recíproco. E é isso, tá vendo? Uma hora conversando, a gente não vê o tempo passar. Você deu 1000 insights aqui, muito foda. E aí, deixa agora as suas redes sociais para as pessoas continuarem. É muito simples, é Gabriel C. Mineiro. Então segue lá, por quê? Porque eu tenho que fazer um trabalho de social media, tenso, de qualidade. Não, as coisas que estão lá são boas. Vai lá, gente, deixa um monte de comentário Enche a polêmico, porra do enche a saco, porra do saco dele. Fala, tá, mas e aí? Pra ver se ele põe mais coisa. Não, mas tamo indo. Vamos chegar lá. Mas é isso, não, agradeço, super legal. Sabe que eu falo, né, que eu também tenho meu podcast. Inclusive aí, Deep Growth, acho que vale muito a pena, as pessoas têm que Vale muito a ver. pena mesmo. Inclusive tem que ir lá também, tá? Então depois a gente já faz o bem bolado. A gente já vai fazer a troca. Boa. E eu falo que a gente vê que o papo foi bom e o host foi bom quando não vê o tempo passar. Porque exatamente, às vezes você vê que tá troncada a conversa, que não vai e tal, mas nesse caso foi super smooth. Então, muito obrigado, Bianquinha. Obrigada, amei que você veio, como sempre. Obrigada. Galera, episódio incrível, como eu falei, assistam aí ó, com um bloquinho, anotando os insights, coloquem em prática. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Beijo, obrigada.